Fala galera, tudo bem com vocês? Seguindo aí com as nossas revisões, né? Já tá virando uma verdadeira playlist de resumos, né? O chamado resumão de história. Vamos lá, hoje falando sobre administração colonial no Brasil. Entenda o seguinte, ali por volta do início dos anos 30 do século XVI, começou a surgir uma necessidade cada vez maior para Portugal de ocupar de verdade o Brasil, de organizar uma ocupação sistemática, de instalar aqui um sistema de colonização. Passados aí 30 anos desde a chegada dos portugueses, o Brasil sofria constantes ameaças de invasão e, ao mesmo tempo, o próprio comércio de especiarias das Índias já não era mais tão lucrativo, tão promissor como era bem no início do século. Então, Portugal tem que ocupar o Brasil, ocupar as terras que lhe cabiam aqui na América, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, para que não perdesse essas terras para outros povos. Por isso que se inicia aqui uma administração colonial, um sistema de colonização exploratório, né? Baseado num tripé numa esfera, né? Numa esfera tripla, né? Vamos dizer assim, a monocultura, o latifúndio e a escravidão. Então, a monocultura, o cultivo de um único produto-chave na economia. Você vai ver quando estudarmos economia colonial que se tratava exatamente da cana-de-açúcar, né? Depois você vai ter a questão do latifúndio, que é a grande propriedade de terra, e a mão de obra básica, né, para fazer toda essa estrutura funcionar, vai ser a mão de obra escrava africana. Então nós vamos voltar num outro momento explicando aí profundamente esse tripé em que se baseava a colonização brasileira, né? São chamados as bases da colonização do Brasil. Bem, sobre a administração em si, nós vamos ter aí a implantação do sistema de capitanias hereditárias, né? Ou seja, você vai colonizar o Brasil, promover a ocupação do Brasil por meio de recursos particulares. Portugal, que não tinha condições financeiras naquele momento de investir na colonização do Brasil, um território muito grande, né? Portugal prefere então transferir essa responsabilidade para particulares. Então, baseando-se em experiências anteriores, eles dividem o Brasil em capitanias hereditárias, aquelas faixas de terra que você já viu tantas vezes aí em aulas de história desde o ensino fundamental. Um sistema que era regido por certas regras e tal, né, mas que acabou não dando certo, acabou não tendo sucesso, exceto pelas capitanias de Pernambuco e São Vicente. Por que não houve sucesso? Porque o território era muito extenso, você tem o problema de confrontos com índios selvagens, havia um medo do desconhecido, de você ir adentrando para o interior, né, nos primeiros 100 anos a partir da chegada dos portugueses, não se passou aí de 120, 130 quilômetros para o interior. Tá? Então, um território extenso, distância da metrópole, uma falta de interesse de muitos donatários nem vieram conhecer suas capitanias. Tá? Então, por isso que o sistema em geral não deu certo. Pernambuco e São Vicente fizeram a experiência do cultivo de cana-de-açúcar, algo que deu certo e fez com que essas capitanias prosperassem, mas a gente sabe que no geral o regime não deu certo, até porque também você não tinha aqui uma centralização política. Embora houvessem leis, né, houvessem documentos que as pessoas tinham que seguir, né, tinha a carta de doação, o foral, né, o próprio foral que diz respeito aos direitos e deveres dos colonos, tá? Mas você não tinha quem fizesse a lei ser cumprida. O Estado português não estava presente aqui para que a lei fosse cumprida. É aí então que se cria o governo geral e se criam as câmaras municipais. Então, o governo geral foi instituído em 1549 e visava exatamente a centralização político-administrativa do Brasil. Tá? As câmaras municipais representariam o poder local, o poder localizado nas vilas, nos povoados que já existiam, nas primeiras cidades que iam sendo criadas. Então existia lá a Câmara Municipal, que seria o equivalente ao que a gente entende hoje por prefeitura aqui. Né? Então você tem aí essas estruturas que mostram como funcionava a administração colonial brasileira nos seus inícios. Então
Não se esqueça, e na hora de você aí fazer seu estudo completo, não se esqueça de aprofundar-se nessas três estruturas: as capitanias hereditárias, o governo geral e as câmaras municipais, né, governadas, administradas pelos homens bons. Esses homens bons sempre a gente tem que colocar aspas, né, porque seriam o que? Os ricos, né, pessoas importantes ali da região que na verdade faziam a administração dessas câmaras municipais. Tá bom? É mais uma revisão nossa aí para ajudar você nos seus estudos para o Enem, para os vestibulares, né, recordando como foram esses anos iniciais da administração portuguesa no Brasil. Tá bom? Em um resumo anterior aí, você pode ver como foi o período pré-colonial, que são os primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses. Aproveite para curtir nosso canal, para deixar seu like nos nossos vídeos, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo e aí que pode ajudar nos seus estudos. Valeu, até a próxima!